Deus de amor, obrigado mais uma vez o dom da vida para amanhã, oportunidade que temos de viver mais um dia na sua presença, em especial estarmos juntos aqui nessa manhã, podendo exaltar o teu nome, vivendo juntos um tempo de amizade. Peço para que esse tempo de meditação agora nada impeça nosso coração de interagir com a sua presença, seja ela que seja diferencial em nossa vida, nossa semana. De alguma forma, essa interação possa nos ajudar a amadurecer e a crescer cada vez mais, nos parecer cada vez mais com Jesus. É no nome dele que eu peço que seja assim. Amém. Preciso que você desbloqueie de novo, Grego. Passa pra Grace, por favor. Ô, Greia, tira o bloqueio de tela. Não tá indo. Estamos na... Começamos a conversar, né, sobre a grande narrativa bíblica, né, a grande história que a Bíblia nos conta. Lembrando que história não tem nada a ver com diminuir a importância dela, né? É a forma com que nós guardamos ou registramos os fatos que aconteceram conosco. Tudo que acontece com a gente vira uma história na nossa cabeça, vira uma narrativa. Então, nesse sentido, a Bíblia também é uma história. Ela conta uma história única, do começo ao fim, que na verdade é a minha história, né? A minha história e a sua história, ou é uma história que nos convida a fazer parte dela a partir do que ela nos apresenta como sendo Deus, ou o Criador, ou é a história do Criador se revelando para a humanidade, tá? Essa é a grande história da narrativa. A gente viu que eu tenho que ficar sentado, senão eu vou ficar brincando com o fio. A gente está vendo a Torá, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Ou a gente chama eles de Pentateuco. O judeu chama isso de Torá, ou lei, ou ensinos. Tá? Lembrando que Torá para o judeu é uma coisa só. Então, lembra, vamos considerar tudo que a Torá nos ensina. Não é pegar uma coisa específica daqueles 5 livros e querer fazer doutrina em cima daquilo. Se eu desconsiderar o livro do Gênesis na hora de ler Números, eu não vou entender nada. Ou eu vou entender errado o que eu estou lendo. Ponto. Tá? Então, relembrando, né? O Gênesis começa com a criação de todas as coisas, Deus escolhendo a humanidade para ser representante deles no cuidado da criação, a humanidade se rebelando contra Deus, querendo fazer isso sem ou fora do relacionamento com Deus, definindo por si só o que é bom e o que é mal, e isso gera uma maldição, que é morte, né? Bênção é vida. Então, Deus os abençoou dizendo, sejam férteis, cresçam, multipliquem, dominem, blá, blá, blá. Isso é bênção. Maldição é a morte. Vocês estão expulsos agora da minha presença e para que isso não seja para sempre, vocês agora então vão morrer. A partir daí, então, vida e morte passam a ser as realidades humanas, né? Vida é o que existe na presença de Deus, morte é o que existe na ausência de Deus. Lembrando que, quando eu estou falando de morte, não estou falando apenas da morte física. Uma lâmpada desconectada da fonte de energia elétrica, ela existe. Ponto. Não significa que ela tem um propósito, não significa que ela tem sentido, não significa que ela ilumina, não significa que ela está fazendo o que ela foi feita para fazer. Isso é morte. Isso é morte, tá? No contexto bíblico. Uma vida desconectada da fonte de vida, ou a única fonte de vida de todo o universo, é simplesmente uma existência
ou é simplesmente morte, não é vida. Então pode-se trabalhar, pode-se casar, pode-se ter filhos, pode-se produzir, pode-se blá, 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 e estar morto para Deus, ou estar morto no que pensamos para a existência humana. Tá? Essa é a diferença entre vida e morte, ou é isso que o início do Gênesis começa a nos dizer. Deus promete um descendente da mulher que acabaria com essa maldição. Então a expectativa humana passa agora a estar com esse descendente da mulher que irá quebrar essa maldição, ou que irá nos levar de volta para o Éden, ou que irá restabelecer a nossa conexão com Deus. Estou falando tudo a mesma coisa, né? Só estou usando linguagens diferentes. Caim imaginou que era ele, não era. Abraão achou que era ele, não era. Né? Jacó achou que era ele, não era. Então, nós estamos vendo que vários homens acharam que era esse homem que iria quebrar a maldição, então a gente está na expectativa desse homem. Nós vimos que Deus prometeu que ia ser um descendente de Abraão, esse homem. Então, por isso que a nossa atenção se volta para os hebreus, para os israelitas. Por isso que o nosso Novo Testamento conta a história de Israel. Por isso que Israel é importante para nós, porque Deus prometeu que era deles que viria esse homem. Ok, é isso que a Bíblia está contando para a gente. Tá? Nós vimos que uma das promessas que Deus fez para Abraão, que ele teria uma enorme descendência, e essa enorme descendência a gente vê ela cumprida no livro do Êxodo, foi o último que a gente viu, porque eles crescem e viram um povo que é escravo do Egito. E aí Deus aparece na história, tirando eles da escravidão do Egito. Tirando eles da onde? O que era o Egito? Hã? Ok. Morte, escravidão, o que mais? Deserto. Ok, o que mais? Tudo certo. Da onde Deus escolhe Abraão? Que era? Qual é o último evento humano que Deus fala? Se nós não fizer alguma coisa, o negócio vai descambar de vez. Babel. Egito era Babel, Egito era Babilônia. Babilônia é um arquétipo de civilização humana corrompida, injusta, violenta. Ou seja, Babel é um arquétipo da civilização humana sem Deus. Então, de dentro da civilização humana sem Deus, de dentro de Babel, de dentro do egípcio, Deus provê a salvação. Isso tudo é importante, tá, gente? São coisas que se repetem ao longo da história. Então, o povo está lá, preso no Egito, Deus escolhe um líder, que todo mundo achou que era um homem, no final das contas não era. Por quê que Moisés não era? Hã? Tá, mas como é que eu sei disso na história? Não é por causa disso. Como é que eu sei que Moisés... Aí que tá vendo? A gente tá lendo sabendo o fim da história, já presumindo várias coisas. Como é que o israelita sabe que é israelita. Como é que o israelita sabe que Moisés não é o Messias? Foi lá, libertou do Egito, libertou da escravidão, liderou pelo deserto, recebeu a lei. Não, antes de morrer. Também não. Não entra na terra prometida, ela falou. Foi a última coisa que eu falei quando eu preguei que foi importante, que a história acaba ali. Moisés não consegue entrar no templo. Moisés vai entrar no templo e ele não entra no templo. Ele não entra na presença de Deus. Se ele não entra na presença de Deus, ele não é o escolhido. Tá? Então ele não quebrou a maldição. Ele está sujeito à maldição como todo mundo. É isso que me indica na história que Moisés não era o Messias. Moisés era um tipo de Cristo. Então, vamos lá. Livro do Êxodo. Qual é a parte mais importante do livro do Êxodo? Qual é o capítulo mais importante de Gênesis? Tira o bloqueio de tela, por favor.
Capítulo mais importante do livro de Gênesis. Chamado de Abraão, Gênesis 12. Link entre as duas metades. Deus e o mundo, Deus e a família de Abraão. Gênesis 12, chamado de Abraão. Qual o capítulo mais importante do livro de Êxodo? Também é dividido em duas partes. Não. Hã? Não. Ela falou as leis. Êxodo 19. Êxodo 19. A aliança de Deus com o povo. Deus chama o povo para fazer uma aliança, o povo não vai. O povo manda Moisés ir lá fazer aliança. Moisés vai lá, faz aliança em nome do povo, intercede em nome do povo, porque ele desce da montanha. O que está acontecendo? Eles já estão quebrando os termos da aliança antes mesmo de começar a aliança, né? E é isso que a gente vê se repetindo depois. Então nós temos Deus atuando na história dos descendentes de Abraão, aliança, e depois Israel quebrando essa aliança. Esse é o padrão que se repete. Leis, 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 Israel quebra a aliança. Lei, 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 Israel quebra as leis. História de Israel quebrando as leis. É assim que o livro de Êxodo é composto. E aí chegamos no livro de Levítico, né? Que a gente acha que é o livro da lei, ou os livros da lei, ou que fala dos leis, mas que ele não tem nada a ver. O livro de Levítico, ele é um livro que vai tratar especificamente de algumas coisas, mas o foco dele não são as leis, nunca foram as leis, tá? Lembra que nós estamos vendo claramente um contraste entre bênção e maldição, entre vida e morte. Ok. Qual é o ponto alto da aliança? Fala, filho, o que você quer? Qual é o ponto alto do Êxodo? Ou qual é a coisa mais importante, resultado do Êxodo? Resultado da aliança do Sinai? Não, não tem lei ainda. Hã? Também não. Qual é o ponto alto do livro do Êxodo que diferencia Deus de todos os outros deuses? Deus é santíssimo, Deus é o diferente. Não, não, não. Deus amaldiçoa, ou entre aspas, ou a bênção do Éden é quebrada com a maldição da morte, porque a humanidade escolheu viver sem Deus. O que é que Deus decide fazer? Caminhar no meio do povo. Caminhar no meio do povo. Mais importante do livro do Êxodo é o Deus que sai do alto da montanha e vem viver no meio do povo. Esse é o Deus de Israel. Ele não é o Deus que fica lá no Olimpo, ele não é o Deus que fica lá em Valhalla, ele não é o Deus do Brahma, sei lá da onde, do Nirvana. Ele é o Deus que desce da montanha para ficar com o povo. Ele sai do Éden para viver com o seu povo. É isso que o Êxodo está contando. Tá? De várias maneiras, Deus está demonstrando como é que isso vai acontecer na humanidade. Tá? Uma das coisas que foi feito para ser celebrado eternamente é a Páscoa, né? E que a Páscoa é a passagem. Passagem do quê? Do anjo da morte, né? E aí o anjo da morte passou, mas os israelitas não morreram porque o sangue do cordeiro estava lá no batente da porta. Ok, então Deus está dando indícios para a gente de como isso vai acontecer. Então percebe que a Bíblia está fazendo um contraste claro para nós entre vida e morte. Vida e morte. Ok, bacana. Deus deu instruções claras de como que ele viveria no meio do povo. Ok? Por que que Deus deu instruções claras
para que Deus vivesse no meio do povo? Estamos fazendo um contraste entre... Então, por que que tem instruções claras? Hã? Não. Deus não pode estar na presença do ser humano que o rejeitou sem consumir essa existência. Por quê? Porque ele disse lá atrás: se vocês escolherem fazer isso sem mim, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Uma presença de Deus no meio do povo é morte para o povo. Mas para isso não acontecer, tem alguma alternativa? Tem, tá? Tem alternativas para isso acontecer. Deus já deu várias dicas para nós de como que isso pode acontecer. Quando ele mata um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Quando ele aceita o sacrifício de Abel e não o de Caim. Quando o anjo da morte passa e o que é que salva os israelitas? O sangue de um inocente. Tá? Então Deus já está dando para nós várias dicas de como que isso vai acontecer. Então presta atenção, estamos fazendo, ou a Bíblia está nos dizendo que existe um contraste entre vida e morte. Deus é santo, ou Deus é puro, e a humanidade é impura. Isso tem a ver com o quê? Hã? Sim e não. O que é puro e o que é impuro? Ótimo. Vida e morte. Não tem a ver com pecado e sem pecado. Vida e morte. Puro e impuro. Vida e morte. Por que eu estou enfatizando isso para vocês? Para de ficar achando que Deus está tão preocupado assim com os erros que a gente comete. Pecado é uma condição. É isso que a Bíblia está dizendo. A humanidade está numa condição de impureza, enquanto Deus é puro. A humanidade pode ser pura? Hã? Não. É. Sim. Exatamente. Para isso que existe Levítico. Posso ser puro? Pode. Porque pureza não tem a ver com pecado. Puro e impuro, vida e morte. É para isso que existe o livro de Levítico. Tá? Levítico está fazendo para nós. Parou de funcionar de novo. A culpa é minha agora. Oi? Sim. Jesus cumpriu. Moisés diz em Deuteronômio, essas leis não é difícil de você cumprir. É só se esforçar e cumprir. O problema não é a lei, nem cumprir a lei. O problema está no coração. Nós vamos ver lá em Deuteronômio Moisés falando isso aí. Tá? É possível cumprir a lei para a humanidade? Sim. Senão a Bíblia é mentirosa, porque Moisés disse que essas leis não eram difíceis de cumprir. Só você se esforçar para cumprir elas. Está lá em Deuteronômio. Por isso que estamos conversando sobre pureza, impureza, vida e morte. Então Deus está dizendo o seguinte: para que eu caminhe entre vocês, eu vou dar para vocês algumas condições para que isso aconteça. Por quê? Porque, mais uma vez, vocês são o povo que eu escolhi para trazer vida para todo mundo. Então, as palavras de Deus para a humanidade têm a ver com vida, vida, vida do jeito que foi desenhado para viver. Vida igual a lâmpada conectada na energia elétrica, tá? Não simplesmente existir, mas viver, ok? Como é que esse livro é
arranjado. Ele é estruturado em 7 partes. E num design muito interessante, tá? Por quê? Porque lá no começo, lá no fim, se a gente for ler, ele vai estar falando do quê? Rituais, tá? Rituais. Nas partes do meio, ele está falando do negócio chamado sacerdócio. E mais no meio ainda, ele vai dar as leis de pureza. Tá? O que é lei de pureza? O que faz para ser puro, o que não faz? Eu já vou explicar cada uma dessas coisas, tá? Mas olha que interessante. No meio do livro existe um negócio chamado o dia da expiação, tá? O dia da expiação. Então vamos ver o que é cada um deles, tá? Qual que é a primeira solução que Deus apresenta? Os rituais, né? Os rituais, eu estou falando dos sacrifícios, das ofertas pacíficas, né? Então tinha formas de você dizer obrigado para Deus pelo que ele havia feito. Existiam formas de você ir lá e dizer me perdoe, ou errei, estou arrependido daquilo que eu fiz, né? Ou seja, seriam práticas que Israel poderia praticar para demonstrar para as outras pessoas e para Deus, é claro, né? Os seus sentimentos. Olha, estou arrependido, obrigado pelo que você fez comigo. Nós estamos falando aqui também dos sacrifícios dos animais, né? Olha, você errou, se você fez tal coisa, vai lá, pega o bichinho, sacrifica e tá tudo certo, né? O que aconteceu? Se você foi lá e errou, você está impuro. Aí você vai lá, sacrifica o animalzinho, vai lá, apresenta pro sacerdote, o sacerdote vai lá, oferece a sua oferta e aí você está puro de novo. Tá? Puro de novo. Você pode estar na presença de Deus de novo sem problema algum, tá? Os rituais tinham a ver mais ou menos com isso, tá? A segunda coisa que Deus apresenta é o sacerdócio, né? Ou seja, estar na presença de Deus sem estar puro, de acordo com as leis de pureza que a gente vai ver já já, era perigoso. Por quê? Porque você poderia morrer. Então Deus estabelece entre o povo representantes. Tá? E isso é um negócio super importante porque tem a ver com o que Deus já está fazendo na história da humanidade, dizendo para eles, representantes são importantes. Presta atenção nisso. Tanto é que vocês terão representantes entre vocês, tá? Não é todo mundo que vai entrar lá no Santo dos Santos. O sacerdote é que vai fazer isso. Então eu vou escolher dentre vocês uma tribo só para fazer isso, por exemplo, né? Que são os levitas. Então, o sacerdócio é uma forma também de resolver essa questão. Ou seja, se alguém fizer um meio de campo, né, entre o que você está querendo dizer para Deus, ou o que você está querendo oferecer para Deus e Deus, ok, isso é uma forma também de estar na minha presença. Moisés fez isso, não fez? Ele agiu como um sacerdote quando Deus falou, vou destruir todo esse povo, que eu vou te falar, o povo não quer fazer, não sei o que, não sei o que lá. Não, Senhor, não faz isso, não vou falar que você tirou eles do Egito para matar eles no deserto, vai ficar mal pro Senhor. Blá, blá. Ele está agindo como um sacerdote. Sim, tanto é que o sacerdote entrava. Sim. Ninguém consegue ser como Jesus no sentido de que Jesus nunca se separou do Pai. Só. Mais uma vez, ninguém consegue ser como Jesus em quesitos de conexão com Deus. Não tem nada a ver com fazer certo e fazer errado. Uhum. Porque o cumprir a lei da nossa parte não tem significado nenhum para Deus. Nunca teve. Tanto é que existem substitutos para isso. Lá em Deuteronômio a gente vai ver Moisés, inclusive, falando para o povo: quando vocês não cumprirem, porque o problema não é de cumprir ou não cumprir, mais uma vez, Deus não está interessado se você está cumprindo ou não. Tá? Deus não está interessado que você não traiu a sua esposa. Se você já olhou para uma moça e falou, que gostosinha, pronto, o problema está aí. Mas eu não fiz nada, não interessa. Você já não é o que você deveria ser. Isso já é sinal da sua desconexão com Deus.
Tá? Isso você não resolve. Ah, mas eu não fiz nada. Eu não estou nem aí para isso, mas o seu coração fez. Não quero, não estou interessado no que você faz da boca para fora. Não estou interessado no seu eu superficial. O seu eu superficial é a estratégia que você desenvolveu para viver nesse mundo separado de Deus. Não quero saber disso. Estou interessado no seu coração. Para que eu esteja entre você, e eu sei que o problema é o seu coração, e eu quero que você entenda isso, e eu quero que você demonstre para as outras pessoas como que eu posso estar no meio de vocês, então vocês vão viver dessa forma. Tem os rituais que vocês podem executar, tem o sacerdócio que vocês podem fazer, e tem as leis de pureza, que para nós é difícil entender algumas delas porque a gente não está lá no contexto deles. Por que que pode comer boi e não pode comer camarão? Sei lá. Por que que não pode comer o porquinho? Tadinho, porquinho, delícia, carne mais gostosa que tem. Não pode. É verdade, desculpa, tadinho de mim. Tadinho do porquinho, porquinho. Não, porque eu vou criar o porquinho, vou comer ele depois, né? Eu vou criar ele bem ainda para ficar bem gostoso. Tá? Então percebe que pureza e impureza não tem a ver com moralmente correto, moralmente incorreto. Tem a ver com estou puro para estar na presença de Deus ou não. Pergunte. Aham, aham. Foi mais profundo que isso que eu disse, mas tudo bem. Aham, aham. É, não importa. Para Deus não importa. Tanto é que Israel cumpriu a lei o tempo inteiro. Até hoje está cumprindo. E? Exato, exato, exatamente. O Deus vive no meio do povo e Deus quer que o povo viva no meio dele e queira viver no meio dele. Não apenas isso, mas também mostrando para as pessoas quem esse Deus é. É disso que nós estamos falando, tá bom? Por quê? Mais uma vez, eu preciso acabar. O mais importante disso tudo aqui, tá? Então, tenho rituais para dizer para Deus obrigado, tenho rituais para dizer para Deus me perdoe, tem um sacerdócio que vai lá e intervém no meu lugar. Você pode levar isso lá para mim, por favor? Sim, eu posso levar isso lá para Deus. Existem leis. Putz, caramba, fiz isso, toquei num cadáver, estou impuro, não posso estar na presença de Deus. Tô doente, ou não posso estar na presença de Deus. Estou menstruada, ou não posso, tá? Então tinha condições para estar diante da presença de Deus. Muitas dessas leis eram sanitárias, outras leis eram sociais, outras leis eram morais, outras leis eram sanitárias, morais, cerimoniais, tá? Então tudo isso tinha a ver com vida e morte, estar na presença de Deus ou não, tá? E se o povo cumprisse, beleza, poderia estar sem problema. Porque o mais importante do livro de Levíticos é o quê? São os rituais que aparece primeiro? É as leis de pureza? É o sacerdócio? Não, o mais importante é o que está dentro daquela estrutura ali, ó. É o dia da expiação. O que que é o dia da expiação? Ou Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? Ou o Ano Novo Judaico. Ou o dia da expiação. O que é o dia da expiação? Mesmo que, mesmo que ao longo do ano você fez alguma coisa que você nem se lembrou ou nem se atentou que você fez, e presta atenção, lei de pureza tinha a ver com vida e morte. Tá, mas se eu fiz, mas eu não sei que eu fiz, eu tô impuro, não tô? Mas se eu fui no templo, o que que é para acontecer? Ué, eu não morri. Ah, que interessante.
Então, mesmo que você tenha se esquecido, ou sei lá o quê, ou nós estamos falando com um povo, né? Um povo não vai todo mundo cumprir do jeito que tem que fazer. Deus sabe de todas essas coisas. Então, Deus estabelece o dia da expiação, que era o quê? Um dia no ano, você vai pegar lá um cordeirinho sem defeito, blá, 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 e você vai levar para o sacerdote, porque o sacerdote vai oferecer. E aí tem um ritual muito interessante, né? Ele vai oferecer aquele carneirinho sem nanã por todo o povo. Ou seja, ele vai oferecer um sacrifício de um animal sem defeito, inocente, cujo sangue vai ser derramado, para que você que nem se deu conta de que estava impuro se tornasse puro novamente. Não, não, não. Dia da expiação, porque todo mundo esquece desse negócio. Tinha o carneiro que ia ser sacrificado e todo mundo esquece que era para levar um bode também. Então um bode era sacrificado, né? Isso. Um bode morria e o outro bode era solto, era lançado no deserto. E esse bode era chamado de bode expiatório. Por quê? Porque ele levava a culpa por todo mundo. Ele morria por causa do seu pecado. E o bode expiatório que ia para o deserto significava o quê? Eu não me lembrarei dos seus pecados. Os seus pecados estão sendo levados para longe de vocês. Os seus pecados estão indo lá para o deserto, que é a terra do caos. Tá? Então, tudo isso era para ser feito no dia da expiação. Um animal está sendo sacrificado pelo perdão de todo o povo. O pecado desse povo está sendo levado embora. Mas pera lá, mas por que, que o bode e o carneiro eram sacrificados? Olha que interessante, né? O perdão vem pelo sangue do cordeiro. Só que o bode também morre. O que vocês acham que representa isso? Morte e vida. O pecado de vocês gera morte. Mas pera lá, tem um sacrifício aqui que gera vida. E tem um sacrifício aqui que. O que vocês acham que o bode representa? Por que, que era o outro bode que era para levar no deserto? O sacrifício de vocês não vai adiantar para nada. Vai gerar morte. É o sacrifício do cordeiro, do inocente, do puro. O de vocês não vale para nada. E eu não vou me lembrar dos pecados de vocês. Por causa do sacrifício do cordeiro, tá, gente? Então o livro de Levítico é isso. Tá? O livro de Levítico já está apontando para nós porque Jesus vem fazer. Tá? Então, mais uma vez, as leis de Deus não têm a ver com retidão moral. Tem a ver com vida e morte. Quer viver do jeito que Deus te fez para viver? Aprende de Deus. Aprende dos princípios de Deus. Ah, mas e esse negócio de não poder comer camarão? Ah, era lá naquela época, hoje não adianta mais. Você quer fazer isso, você faz. Você quer guardar o sapo, você guarda. Você quer. Tá. Vai te fazer viver melhor? Não sei. Quer seguir, segue. Tem um princípio por trás de tudo isso. Você está preocupado com isso ou você está preocupado no que Deus pode te dar? Você está preocupado em viver com Deus ou você está preocupado no que Deus pode te dar? Porque isso é o que a gente mais vê, queridos. A humanidade se aproxima de Deus não porque quer Deus, é porque Deus pode me dar. Me dar vida boa, me dar saúde, me dar emprego, me dar sei lá o quê, ou então garantir minha ida para o céu depois que eu morrer. A Bíblia em nenhum momento fala isso. Em nenhum momento fala isso. Israel, eu estou escolhendo vocês para que vocês sejam os meus representantes dentre as nações.
Vocês vão viver no meio do Babel, mostrando para Babel como que é viver comigo. Sociedade justa, uma sociedade onde não tem, teoricamente, o pobre é acolhido. Tem pobre, mas ele não passa necessidade. Ele é acolhido. Por quê? Tem um negócio super importante na lei que Israel nunca cumpriu, que é o ano do jubileu. Ano de jubileu, depois de 50 anos, tudo volta para ser como era antes. Então, se você tinha terra, perdeu terra porque teve uma seca e você ficou pobre, teve que vender tudo que você tinha para ser servo de alguém, agora você volta e recebe a sua terra de volta. Ou se você morreu, seus descendentes. Tudo recomeça novamente. Israel nunca cumpriu essa lei. Ano do jubileu. E o ano do jubileu representa o quê? A volta de Jesus, onde a terra vai ser de novo redistribuída para que você recomece novamente, para que você tenha vida novamente, mesmo que tudo deu errado. Mais uma vez, gente. História bíblica não gira em torno de retidão moral, ir para o inferno e ir para o céu. Inclusive, o inferno vai ser destruído, junto com Satanás e seus anjos. A Bíblia gira em torno de vida e morte. Quer ter vida? É estando com Deus. É viver a partir de um relacionamento com Deus. Deus não está nem tão preocupado com o que você faz. Está preocupado se você quer estar com Ele ou não. Tá, mas e as coisas que Ele ensinou? Claro, as coisas que Ele ensinou são importantes para eu saber quem Ele é. Eu não quero estar com Ele? Se eu quero estar com Ele, eu quero saber quem Ele é. Não é assim que faz quando a gente começa a namorar alguém? Como é que você pensa? O que é que você gosta? O que é que você não gosta? Se eu tô com uma pessoa e eu não tô nem aí porque ela pensa, eu não gosto da pessoa. Tô com ela pelo que ela pode me dar. Com Deus é a mesma coisa. Deus fez tudo isso para que nós pudéssemos estar com Ele, para que Ele pudesse estar conosco. Mais uma vez, Deus é santo, não é porque Ele tem pecado. Ele é santo porque Ele é único, porque Ele é inigualável, porque Ele é separado de qualquer coisa que possa existir, porque Ele criou todas as coisas, Ele foi rejeitado e Ele saiu do Éden para estar no meio da humanidade. E Ele não parou por aí, Ele encarnou num homem, Ele viveu a vida que Ele fez a gente para viver e Ele deu a sua vida em resgate da nossa, para que nós pudéssemos experimentar o quê? Vida com Ele, a partir de um relacionamento com Ele, a partir da presença dEle. Então, essa é a questão, gente. Eu começo todo domingo falando assim, que nada impeça você de interagir com a presença de Deus. Por que que eu falo isso? Porque no seu dia a dia existem 800 zilhões de coisas que impedem você de interagir com a presença de Deus. E dessas 800 zilhões de coisas, 700 zilhões de coisas estão dentro do seu coração. Que você nem sabe que estão lá ainda. Por isso que se conhecer é tão importante. Preciso saber o que está me impedindo de interagir com a presença de Deus. Preciso conhecer o que da minha parte é interesse, que eu conto uma historinha toda colorida para mim mesmo, para dizer que é interesse em Deus e não é. Baixe sua cabeça, querido Deus. É esse Deus que, do caos que nós trouxemos a criação perfeita dele, tirou o mundo do caos, né? Pôs ordem no mundo e a gente foi lá e trouxe caos de novo. É o Deus que sai do Éden para estar com a humanidade e prover tudo para a reconexão com Ele. A história de Israel só mostra para nós quantas maneiras diferentes Deus deu para que nós fizéssemos isso e nenhuma delas foi suficiente, porque Ele sabia que a única forma de estarmos diante dele era um inocente pagar o preço. Era alguém que precisava morrer por causa do que nós fizemos. É por isso que Jesus é tão importante para nós hoje, porque Ele é o que devolve para nós esse acesso a Deus. Eu só posso interagir com a presença de Deus por causa de Jesus. Ponto. Os meus pecados estão perdoados na cruz.
Não é o seu arrependimento, não é o seu remorso, não é o vir à igreja, não é cantar musiquinha que vai fazer com que Deus te ouça. Se você está pensando isso, que ilusão, que difícil e que peso deve ser a forma com que você se relaciona com Deus, tá? Deus já morreu e já te perdoou por tudo que você fez, faz e ainda vai fazer. Por quê? Porque Ele quer estar com você, Ele quer que você queira estar com Ele. Quer se sentir mal porque você fez algo que não deveria? Ótimo, se sinta. Porque realmente isso não tem nada a ver com o que Deus te fez para fazer. Mas não deixa isso te separar dele. Não deixa isso te afastar dele, porque ele não se afasta de você. Não porque você é bonzinho, mas porque Jesus já morreu por causa disso. Então, viva a sua vida consciente dessa presença, não porque você faz alguma coisa, mas porque Ele fez, porque nos ama. E por isso que o amor dele nunca falha.